Seja bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Estamos de volta com vocês com o nosso programa Em Comunhão. Esse instante em que a TV Aparecida oferece para nós um bate-papo, uma mesa redonda, sempre conversando ao redor de um tema. E o desejo que nós temos é que esse tema sempre ajude você a esclarecer a si próprio, não é mesmo? Mas também você a poder partilhar isso aí com tantas outras pessoas, porque eu acredito que todos vocês que estão sempre atentos à nossa TV Aparecida são também discípulos missionários de Jesus. Ou seja, a gente recebe para poder oferecer a outras pessoas. Às vezes na casa da gente, às vezes com outras pessoas, vizinhos, as pessoas que a gente se encontra. E muitas vezes é exatamente aquela palavrinha que você ouviu, refletiu, é que você partilha e ajuda demais muitas pessoas. Estamos aqui então, que Nossa Senhora nos ilumine, nos acompanhe, ela traia sobre nós o Divino Espírito Santo. E nesse momento eu tenho a alegria de apresentar a vocês as pessoas que vão me ajudar, porque nós queremos refletir um pouco, sabe sobre o quê? Sobre a vida de família, não é mesmo? A família, exatamente dentro desse tempo de pandemia, a gente quer focar um pouquinho como que sobrevive a família nesse tempo longo de provação, de pandemia, que certamente entrou em todas as casas, em todos os quartos, em todas as salas, em todas as cozinhas. E eu queria então apresentar a vocês, com muita alegria, o Dr. Carlos Eduardo Soares, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva comportamental, exatamente isso. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado, é um prazer estar presente hoje e a gente nós estarmos conversando sobre um tema tão pertinente, né? A família nesse tempo de pandemia, né? Exatamente. Você vem de Lorena? Eu sou de Lorena. Exerce a sua profissão lá em Lorena? Exerço minha profissão em Lorena, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Isso, muito prazer. Sinta-se à vontade, viu? Muito obrigado. Faz de conta que a gente não está nem em casa, estamos lá na cozinha batendo um papo. Tá joia, muito obrigado. E a alegria também de acolher o Luciano Prudente. Seja bem-vindo, Luciano. Eu sou o Luciano, eu sou casado com a Kelly, nós temos 30 anos de casados, um casal de filhos, pertencemos à paróquia Nossa Senhora da Glória em Guaratinguetá e atualmente, agora em março, assumimos a coordenação arquidiocesana da Pastoral Familiar. Estamos aí para colaborar com o tema. Tá bom, né? Pastoral Familiar. Isso. Certamente uma das pastorais mais importantes em cada paróquia é exatamente essa, né? Sim. Eu creio que ao lado da catequese é a pastoral que realmente vai ao encontro, digamos assim, da vida da maioria das pessoas, né? Porque eu acho que a grande alegria e muitas vezes o grande desafio, em primeiro lugar, se chama família. Família, né? É a base de tudo. Isso, que bom que vocês estão aqui, né? Vamos bater o nosso papo com muita tranquilidade e pode ter certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, de que ao conversar sobre família, a gente quer ajudar na medida do possível. E eu já começo com o Dr. Carlos aqui, que falasse para a gente. Eu nem ia entrar diretamente na questão da família em pandemia, mas eu queria ver mais um pouquinho esse conceito de família hoje em dia. Nós estamos vivendo assim eras e épocas tão diferentes, né? Sim. Eu ainda vim da época de 1950, era um tipo de família. 2020, com essa rapidez com que as coisas mudam dentro da sociedade. Como é que, na sua experiência, você analisa, Carlos, essa questão da família hoje em dia? Família é a base de tudo, o Luciano já resumiu, né? Sim. A família é a base de tudo. O que acontece é que antigamente a família era mais unida, nós não tínhamos tantas obrigações, tantas coisas, Sim. né? Hoje em dia as coisas estão mais corridas, né? As pessoas se casam, mas não tem a convivência, cada um tem as suas obrigações, cada um Sim. sai para... né? E nesses tempos de 2020 para cá, quando a gente começou a surgir a própria questão da coronavírus, Sim. as famílias passaram a conviver mais entre si, né? E foi um desafio, né? Foi um desafio, porque os casais não se conheciam, porque cada um acordava, tomava seu banho, cada um pegava um carro, ia para um canto e depois só se encontravam à noite, né? Então, aquelas coisas em comum, né? Os problemas, as dificuldades, aquilo que cada um tinha mais necessidade muitas vezes de conversar, de dialogar, foi se perdendo o diálogo, as pessoas foram se afastando. Certo. Com a pandemia, elas foram forçadas a conviver junto. E aí esse conviver junto começou a dar alguns sinais de que eu não conheço o meu marido, eu não conheço a minha esposa, né? Então começou a dar esses pequenos sinais e
obrigatoriamente, entre aspas, né, eu fui obrigado a reconviver com essas pessoas dentro das diferenças de cada um. E isso passou a ser um grande desafio, né? Quase que a voltar àquela família patriarcal. Exatamente. Ou aquela família da roça, né? Que exatamente. O círculo de vida da gente era muito estreito, né? Exato. E a gente caiu numa sociedade super dispersiva. Totalmente dispersiva, né? Fragmentou bastante a vida de família, né? E aí nós vamos analisar um pouquinho o desafio que foi, né? Ter que aguentar a minha mulher, o meu marido, os meus irmãos, os meus pais, o dia inteiro. E lidar com, muitas vezes, com diferenças que eles acabaram construindo por conta dessa distância, desse distanciamento entre o casal, e de repente os dois estão juntos ali de novo e vocês têm que conviver com aquela situação. Mas espera aí, eu não conheço esse problema da minha esposa, eu não conheço esse problema do meu marido. E agora? O que eu vou fazer? Né? De um lado um desafio, do outro lado talvez tenha sido assim, um incentivo muito forte, né? Para a gente retomar aquilo que a gente chama de família, a célula da sociedade, como nós dizíamos antigamente. Né? Há males que vêm para o bem, então até nas piores coisas tem grandes lições, a gente tem que olhar por esse lado. Pode haver grandes coisas, né? E você, na sua pastoral, como é que você sente assim essas mudanças do desafio de ser família? Assim, padre, nós trabalhamos muito, né, a família como ela está na realidade. E o que a gente percebeu durante essa pandemia foi que a família que vive uma igreja doméstica, né, a igreja doméstica, nós trabalhamos bastante, é a igreja que se abre a Jesus, né? Jesus na Sagrada Família, ele é o centro da família, ele quis, né, nascer numa família, santificando as famílias. Então, quando a gente percebe que aquela família, né, mesmo agora em tempos de pandemia, ela tem como base a fé, ela se sustenta. Mas quando a família está um pouco afastada da fé, né, como é muito comum hoje, as pessoas, ele falou dos pais que trabalham, pouco convive com os filhos, pouco convive marido e mulher. Se ele não tem tempo para viver participar com os filhos, né, viver com os filhos, conviver com os filhos, também não tem tempo para a igreja, para a fé. E nós sentimos muito isso. A família que tem, né, um suporte da fé, elas passaram e estão passando pela pandemia, mesmo vivendo as dificuldades que chegam nas casas, como chegou na casa de todo mundo. E nós vemos que as pessoas que estão um pouquinho afastadas, elas têm mais dificuldade, porque não têm o suporte da fé, não são enraizadas numa família doméstica que procura viver em oração, né, sabe das dificuldades e que nós estamos nessa vida, e Jesus não prometeu para nós não termos dificuldades, né? Isso. Então eu vejo assim, nós temos trabalhado nesse sentido, algumas famílias que têm nos procurado, né? Temos essas duas dimensões, essas duas situações da família, a família que vive a igreja doméstica e a família que não vive. E a nossa função como pastoral familiar, está levando, né, até essas famílias, principalmente essas que estão afastadas, a palavra de Deus, um conforto, um carinho, né? Um abraço, que muitas vezes um abraço resolve muita coisa, né? Certamente, né? A gente olha a história da família ao longo de séculos e séculos, né? Na verdade, eu diria que nem sempre a família, mesmo estando ali naquele pequeno espaço, né? Ela nunca foi comunicativa, né? Dialogal, menos ainda uma igreja doméstica, né? Até porque eu vi aqui nas famílias, a prática da religião era cada um para si, Deus para todos, né? Então cada um cumpria as suas obrigações, mas não era a família que estava ali, a não ser num evento muito especial, de Natal, qualquer coisa assim, né? Ou seja, eu acho que nós já vivemos de 1950 até agora o tipo da família que a gente chamaria assim, secularizada, né? Tem fé, é católico, né? Mas não vivencia aquilo como família. Vivenciava cada um por si na sua comunidade, na sua paróquia. E eu acho até, viu, Luciano, que em certos casos, fiz essa experiência, tinha muita gente que ia para a igreja para fugir da família. Tem, né? É comum. O maridão mandava a mulher para casa e ficava sossegado da casa dele. Nós temos assim, alguns testemunhos que nós acompanhamos casais, né? Trabalhamos também com o encontro de casais com Cristo. E permanecemos, né, os grupos se reunindo, né, o GBR que o
o Dom Orlando implantou aqui, né, que é o Grupo de Reflexão Bíblica, né? GBR, que a gente costuma... Grupo de Reflexão Bíblica, que foi implantado. Isso mesmo durante a pandemia se deu, né, e na maioria dos casos, via online, né, através dos recursos de mídia social. E as famílias que vivem isso, você conversa com elas, procuram viver em oração, elas são mais tranquilas, mesmo passando por dificuldades, porque tem o sustento da fé. Agora, nós tivemos casos de famílias que fomos visitar, que você chega num dia lá, né, tem panela de arroz jogada para o chão, a mulher está chorando num canto, as crianças no outro, né? E que nós temos que estar conversando, né? É nesse momento que a gente sente a dificuldade de ter aquele preparo que o senhor falou, de chegar até essas pessoas, né? De como conversar com essas pessoas, o que elas precisam? Elas precisam de oração? Exato. Né? Eu acho que aqui entra talvez a função aqui do Dr. Carlos, né? Dr. Carlos, é possível, entende, que além daquilo que o senhor trata com as pessoas, entende, a gente falar uma depressão da família como um todo? Existe. Descreva um pouquinho pra gente. A depressão, assim como a família é a base de tudo, as pessoas perderam o diálogo. Porque tudo é resolvido pelo diálogo, né? Sim. Então, o que hoje acontece? Cada um lida com os seus próprios problemas, mas o diálogo não existe. Então, eu tenho as minhas dificuldades, cada membro da família tem a sua dificuldade, só que cada um guarda a dificuldade para si. Por quê? Por conta dessa separação que houve, que cada um vai para o canto, os filhos vão para a escola, o pai vai para um lugar, a mãe vai para outro, não se comunicam. Não há mais, entende, realmente nem ao redor da mesa, né? Exatamente. Né? Muitas vezes os filhos almoçam sozinhos porque os pais almoçam nas empresas. Né? Então, o que acontece? Quando se perde o diálogo, cada um tenta resolver o problema do seu modo, mas não se partilha mais esses problemas. Né? Então, quando a família está junto, eu tenho uma dificuldade. Por quê? Porque durante bom tempo da minha vida, ou boa parte da minha vida, eu tive que lidar com meus problemas sozinho. Mas quando a família está junto, eu travo. Por quê? Porque eu não tive aquela cultura de conversar em família e falar dos meus problemas. Muitas vezes, naquela correria do dia a dia, os pais não sentam com os filhos e perguntam: e aí, filhão, como é que foi na escola? E aí, aquela sua primeira namorada, como é que tá? As pessoas perderam esse diálogo. Então, cada um fica com os seus próprios problemas. E quando eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o problema, eu tenho dificuldade de chegar para o meu pai ou para minha mãe, ou até mesmo para o meu irmão, e falar: me dá uma força, me dá uma luz, eu estou passando por um problema. As pessoas não, as pessoas internalizam, né? Será que a gente foge de escutar o problema dos outros? A gente foge também. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu já estou carregado de problemas e quando chega mais problemas eu acabo... eu sou uma esponja. Quando alguém chega para mim e conta algum problema, eu pego o problema da pessoa e absorvo. Então, além dos meus problemas, eu ainda fico pensando nos problemas da pessoa. E pior, padre, porque muitas vezes eu deixo meus problemas de lado para resolver os problemas da pessoa e o meu problema está ali acontecendo. Exato. Mas eu não presto mais atenção para ele. Eu tento resolver o problema da pessoa e o meu só vai piorando cada vez que passa. Então, essa depressão familiar, ou para cada membro da família existe, porque a dificuldade de me expor, a dificuldade de conversar, de dialogar, e muitas vezes aquela própria questão, né? Não, eu tenho que ser forte, não, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por aquilo, eu preciso mostrar para os meus pais, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou forte, mas não, as pessoas são humanas. Mas é a própria questão cultural, como eu falei, se perdeu o diálogo dentro de casa, eu não tenho como chegar ao meu pai e falar. Como é que eu vou chegar para o meu pai e falar de determinado problema, ou para minha mãe de determinado problema, se eles nunca me deram abertura para falar? Eu acho que são coisas assim muito importantes na vida, digamos assim, construir uma família, né? Eu acho que quase sempre a gente pensa a casa, os bens, como é que eu vou sustentar, né? Existe toda uma problemática que você dizia, falta desse, digamos assim, quartinho do diálogo. Faltou o quartinho do diálogo, o tempo do diálogo, né? O momento de estar juntos. E pior, as pessoas evitam. Né? Evitam o mais possível por uma série de fatores. Existe o fator externo também, que eu acho que você deve ter se encontrado, às vezes, Luciano, que é o fator, entende, da sobrevivência, da pobreza, né?
daquilo que vai dando aquela angústia imensa no ser humano, porque não estou conseguindo colocar um prato de comida aqui em casa, não sei como sobreviver, o que eu faço com meus filhos? Então, nós temos algumas situações que a gente conhece, que acompanha. Nós temos efetivamente de um casal que a gente tem acompanhado, eu e a minha mulher temos acompanhado. O marido era um pequeno empresário, ele tinha uma pequena firma e a mulher trabalhava numa fábrica. Né? Tem 2 filhos, né, já pré-adolescentes, e de repente aquele serviço que ele tinha, daquela empresa que ele tinha, não é mais essencial, então ele fecha. Né? A mulher perde o emprego na firma dela, Exato. Porque também não é essencial. Então, aí, o que acontece com essa família? Que tinha um padrão de vida estável, né? Bem assim, e de repente se vê nessa situação. Logicamente, as pessoas procuram se reinventar, né? Né? Essa moça como costureira, ela começou a fazer máscara, a filha dela conhece um pouquinho de internet, começou a divulgar para poder se reinventar. Hoje, graças a Deus, o rapaz já reabriu o comércio dele, já estão se reestruturando, mas passaram por momentos de grande dificuldade. Desespero mesmo, de desespero mesmo, de chegar de não ter coisa para se alimentar. Porque o aluguel do local que ele tinha, o comércio, a empresa dele, ele teve que continuar pagando. Claro, As contas continuaram chegando. Certo. Então, e a dificuldade foi muito grande. E são coisas que acontecem. E aqui nós já entramos esse desafio que a pandemia trouxe para a sociedade como um todo, né? E para a família como um foco, né? A família recebeu o foco mais forte de tudo isso, né? E isso do ponto de vista econômico a gente sabe que afetou demais, né? Mas acho que também do ponto de vista psicológico da família deve ter, assim, como você dizia, tem um lado que tiveram que de novo se enfrentar como família, querendo ou não. Sim, né? Exatamente. E do outro lado, o esquisito de toda a situação, para a qual não estavam preparados, né? Sim. O senhor está falando da família de 1950, da família de agora, uma coisa que tinha antes e hoje a gente dificilmente vê, é que a hora do almoço e a hora da janta eram sagrados. Exatamente. Né? Então, na hora do almoço... né? As pessoas que não vivem isso, Sim, as pessoas não vivem, mas é o momento sagrado, porque na hora do almoço é o momento que todo mundo se desliga de tudo para sentar, orar, almoçar, né? E depois cada um vai fazer suas coisas. Perdeu-se isso, né? E o Luciano está falando uma coisa interessante, porque nesse tempo de pandemia que não se vive mais o diálogo entre família, esse se reinventar, né? Porque trouxe crises, vieram crises, e a pandemia, como eu falei, tem o seu lado bom das coisas. Por quê? Porque, primeiro, com a pandemia, todo mundo preso dentro de casa, no bom sentido da palavra, as pessoas redescobriram pequenos tesouros. Porque os pais não viam os filhos crescerem, os pais mal sabiam a letra do filho da escola. Por quê? Porque não tinham tempo para fazer tarefa, não tinham tempo para acompanhar. Com a pandemia, os pais passaram a acompanhar a tarefa, a ajudar a tarefa dos filhos. A comunicação que antes não tinha, hoje passou a acontecer. E o diálogo entre família também é importante. O Luciano está lendo meus pensamentos, que ele falou outra palavra, se reinventar. Porque quando tem o diálogo, as pessoas perguntam, o que eu posso fazer? Mas eu não consigo. Não, você consegue, vamos tentar, vamos... Então, as pessoas que antigamente lidavam com as coisas muito sozinhas, hoje tem aquele apoio, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo se une, a família passou a se sustentar como antigamente. Então, tudo aquilo que foi perdido ao longo dos tempos, por esse mundo capitalista, onde cada um vai fazer as suas coisas, o dinheiro é mais importante, aquela coisa, não, as famílias voltaram a se tornar famílias. Isso, nós estamos tocando, doutor, naqueles pontos que eu acho que são fundamentais e são profundamente da mensagem de Jesus, não é mesmo? Talvez Deus permita que a pandemia faça a gente recuperar aquilo que eu acho assim, a prevalência da vida, né? A vida é mais importante do que tudo mais que o a gente afeto, possa imaginar. né? Ele está falando da convivência com os filhos, e a gente percebe isso nas famílias. Muitas vezes o filho, ele respeita o pai porque o pai é o provedor, a mãe é a provedora, né? Hoje é muito comum isso. Mas ele não tem afeto pelo pai, e o pai também não tem afeto pelo filho.
E durante esse período de pandemia, todos trancados dentro de casa, esse acompanhamento, né, dos trabalhos online dos filhos nas escolas, essas coisas fizeram com que o pai e a mãe desenvolvessem um afeto. Mãe sempre tem um pouco mais, mas o pai é que não tem. Esse afeto para com o filho e o filho para com o pai. O problema de estar junto, de abraçar, de brincar, de jogar uma bola, né, aquelas brincadeiras, aquela convivência saudável que precisa haver entre pai e filho, e que fora da pandemia o pai sai 7 horas da manhã, chega 10, 11 horas da noite, né? E não existe, né? Chega final de semana, o pai vai cuidar das coisas dele, a mãe vai cuidar das coisas, e deixa um filho lá sozinho brincando com os coleguinhas. E o afeto não existe, não desenvolve um afeto pai e filho, né? É a própria questão, né? Porque o pai sai de casa com o filho dormindo, ele volta para casa com o filho já dormindo. Exatamente. Né? Justamente. Né? E não há, né, doutor, na programação da família, quer dizer, eles não fazem planejamento, mas não há no planejamento, digamos assim, salvar o essencial. Exatamente. Que momento que a gente vai se encontrar, né? Exatamente. Que momento que vamos estar juntos. Não deu a semana inteira, mas final de semana eu salvo. E a gente com esse desafio imenso de uma família vivendo em pandemia. Até onde nós ganhamos? Até onde estamos perdendo? Até onde essa pós-pandemia poderá talvez recuperar alguns valores do ser família? Ajude a gente a refletir. Vá refletindo junto conosco, que eu acho muito importante, não é mesmo? Que não passemos toda essa provação da pandemia sem que haja alguma Páscoa. Principalmente para a família, não só para a sociedade, não só para a economia do mundo, mas principalmente para a dimensão do viver em família, do afeto, do amor, da relação marido e mulher, da relação pais e filhos, irmãos e irmãs, avós, não é mesmo? Essa relação, eu acho que a gente levou um choque assim muito forte para Deus dizer para a gente, escuta, cuida mais disso que vocês não estão cuidando direito. Será que a gente pode ter essa esperança? Depende de você também, né? E a gente está conversando aqui com o Luciano, da Pastoral Familiar aqui da nossa Arquidiocese de Aparecida, e com o Dr. Carlos Eduardo, psicólogo de Lorena, não é mesmo? Sim. E que trabalha bastante com essa questão comportamental. Voltamos então à nossa conversa exatamente diante desse desafio. Eu tenho muita esperança, doutor, de que alguma coisa poderá ser melhor depois da pandemia, né? Será? Tenho visto... Ainda ontem eu estava até comovido porque um amigo meu que está ainda se recuperando de intubação, o que me comoveu no fundo é ver como a família se debruçou sobre ele. De repente, entende? Não estava todo mundo correndo para o meu trabalho, para isso, para aquilo. Ele tem que viver, ele tem que sobreviver, né? E a família ali se sacrificando, fazendo de tudo, cansado, mas está ali, quer que ele viva. Para mim, isso me comoveu demais, né? Eu ainda falava para a esposa dele, mas você deve estar cansadíssima. Falou, não tem importância, né? Desde que ele viva. Eu acho que esse binômio, família e vida, deveria voltar a ser essencial, não? Voltou, né? Essa palavra, voltou. Por quê? Porque a pandemia também nos trouxe que a vida da pessoa pode mudar em questão de segundos. Sim. Né? Então eu estou em casa, bem ali conversando, de repente eu tenho algum sintoma, eu começo a tossir, eu começo a ter falta de ar, eu vou no hospital para fazer o teste, de repente é detectado e eu não volto para casa. Dali eu já sou internado, dali a questão vai piorando, já eu estou sendo entubado, quer dizer... Foi um choque de realidade isso, mas as pessoas passaram a refletir um pouquinho sobre a vida. A vida é um sopro. E muitas vezes as pessoas param para refletir se a vida que elas estão vivendo é aquela vida que elas gostariam de ter. Muitas vezes as pessoas têm sonhos, as pessoas têm desejos, as pessoas gostam de alguma coisa, mas por conta daquela vida corrida, eu abro mão disso tudo. Então eu não percebo, como a gente está falando, os pequenos desafios, problemas. Não, eu vou matando um leão por dia, no bom sentido, né? Eu vou vivendo aquele mundo automático, mas eu não me planejo. E de repente vem uma doença dessa, onde, né, me tira tudo aquilo. E muitas vezes eu faço uma percepção, né? A minha vida não está legal, eu estou vivendo uma vida que eu não gostaria de viver, né? Mas, como eu falei, tem as coisas boas também, por quê? Porque a família se uniu em prol de alguém. Então, muitos amigos meus que tiveram Covid e cada um ia para um canto, a família se uniu para cuidar.
para esse cuidado, porque a recuperação, o senhor deve estar percebendo com esse amigo do senhor, é mais lenta, né? Então precisa de um cuidado necessário. Então a família para tudo, né? E passa a cuidar daquela pessoa. Então ela começa também a perceber que a vida não pode ser só trabalho, a vida não pode ser só trabalhar para pagar conta, a vida tem um sentido maior. E a pandemia nos trouxe isso, né? Porque eu percebo que a vida ela passa, mas a vida do jeito que está passando, eu estou vivendo a vida como eu gostaria de viver. A pandemia também nos trouxe essa reflexão. Né? Isso eu acho que é muito importante, porque talvez a gente conjugasse sempre o verbo trabalhar, se divertir, não é mesmo? E tudo isso fora de casa. Né? Essa é a questão, padre, porque as pessoas trabalham para pagar conta, elas não se divertem. Não tenho tempo. Essa é a palavra, eu não tenho tempo. Né? Eu preciso ir na igreja, eu não tenho tempo. Eu preciso sair com meus filhos, eu não tenho tempo. Ah, meu filho quer ir no cinema, eu não tenho tempo. Esse é o grande problema, né? Exato. E agora, com a pandemia, as pessoas passaram a ter tempo. E talvez... passaram a refletir sobre o tempo. Estou pedindo a Deus que haja uma palavra que não desapareça mais da mente, da preocupação de cada ser humano, mesmo após a pandemia. Eu escreveria assim, outdoor, sabe? Cuidado. Cuidado. Cuide de si, cuide da sua família. Eu digo assim, o verbo amar passou o verbo cuidar. Sim. Né? Porque aí eu presto atenção no outro. Exatamente, mas cuide enquanto você tem. Exato. Não depois que a pessoa adoece, não depois que... Para lamentar, né? Então é aquela questão, antes prevenir do que remediar. Então tem que cuidar antes, porque depois que a explosão acontece, aí tudo fica mais difícil. E é importante, né, doutor, que não seja apenas o cuidado porque está doente. Não, eu cuido porque é minha esposa, é meu marido, é meu filho, é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, é meu avô. A palavra cuidado, ela não pode ser assim, apenas devido a uma situação especial que a gente está vivendo. Exatamente, o cuidado ele tem que ser diário. Contínuo. Ele tem que ser contínuo. E muitas vezes, padre, é preciso ter cuidado ou prestar atenção em pequenos sinais. Porque dentro de casa as pessoas dão pequenos sinais de que alguma coisa não está legal. E aí é aquela hora de entrar com aquele cuidado. O que está acontecendo? Isso, é cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Muito mais do que das coisas. Exatamente, porque as coisas a gente deixa, vamos colocar assim, os bens materiais ficam, né? Mas aquilo que a gente vive, que é aquilo que a gente leva da vida, né? Então cuidar das pessoas, cuidar daquilo que a gente tem como família, tem como pessoas, como humanos, não bens materiais. Que deveria haver uma escala, né, doutor? Digamos assim, entende? Cuidar das pessoas, né? Ela vem antes do cuidado com a minha profissão, cuidado com a minha casa, cuidado com o meu carro, cuidado com o meu celular, com o meu computador. Eu tenho que primeiro colocar lá em cima, cuidar da vida, né? E cuidar das pessoas cujas vidas Deus confiou a mim. Sim. Né? Aí eu posso até falar com um pouquinho de propriedade, porque a saúde mental é tudo. Porque se eu não estou cuidado, se eu não estou bem com a minha saúde mental, tudo desanda. Né? A gente estava até conversando até com um amigo sobre a questão de psicólogo e psiquiatria, remédio e etc. E a gente fala que o remédio ele só dá o empurrão. Eu estou tentando, mas eu não consigo. O remédio dá aquele empurrão. Mas a minha saúde mental, ela é 90% do cuidado, ela é 90% da solução do problema. Remédio. É o verdadeiro remédio. Mas às vezes eu preciso daquele empurrão. Então eu preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar de mim. Muitas vezes nessa vida louca que a gente tem, a gente passa a cuidar de todo mundo, mas eu me abandono, né? Muitas vezes as pessoas chegam e depositam em mim um problema, eu sou uma esponja, eu absorvo aquilo, então o meu problema fica de lado para resolver o problema do outro. Depois vem a cobrança. Depois vem a cobrança. Então o autocuidado também é importante, né? Eu tenho que cuidar das pessoas, sim, mas eu também tenho que ser a minha prioridade. Vamos voltar um pouquinho nesse ponto, né? Sim. Mas aí o Luciano entra essa dimensão, ele falava já agora da questão mental, né? Mas entra esse lado também que é importantíssimo na nossa saúde mental, que é o cuidado espiritual, né? Então, o senhor falou, ele comentou, né, a respeito das pessoas que se uniram para cuidar de uma pessoa que estava enferma, né, pela Covid, e certamente no meio delas ali, se não todas, mas alguma delas, buscou a oração. Buscou a oração, né? Muito, tem muito mais família rezando, coisa que nunca rezou na vida. Justamente. Buscaram a oração, né? E isso deve ser o nosso
nosso foco, né? O senhor falou de cuidado. Deus nos fez zeladores desse mundo, né? E, principalmente, Ele nos faz, como pai e mãe, zeladores dos nossos filhos. Precisamos cuidar deles, né? Muitas vezes a gente pensa que o pai e mãe, cuidar do filho é levar para o futebol, é levar para o balé, é levar para isso, é levar para aquilo, e não. É importante isso sim. Porém, ele precisa também despertar no filho a santidade, a vocação à santidade. E nós precisamos trabalhar isso dentro de casa através da oração. E nesses momentos de pandemia, por isso eu disse das famílias que já vivem, que têm esses momentos, elas passam por mais tranquilas, estão passando mais tranquilas, porque os filhos estão acostumados a ver os pais rezando, acompanham, né? Costumamos também falar com casais, né, que Jesus falou que onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E como isso é preciso entre marido e mulher, né? Quando eles se dobram o joelho para rezar pela sua família, pelos seus filhos, Jesus está ali com eles, né? Atravessando e ajudam a atravessar esse momento de pandemia. Nós precisamos despertar, redescobrir esses valores evangélicos dentro das nossas casas. Estamos passando e saindo, fugindo muito daquilo que é essencial na nossa vida, né? Que é o amor, que é viver esse amor, é o amor em família, o amor que nos leva ao conhecimento de Deus, essa intimidade com Deus. Estamos perdendo isso totalmente nas nossas famílias, porque estamos preocupados de cuidar da nossa carreira, de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos projetos, e não estamos cuidando dos nossos filhos e às vezes da nossa própria vida, né? Da nossa própria saúde. Exatamente, né? Entendi. E é muito importante. Eu recebi assim muitas cartas de pessoas, e às vezes falando para a gente, né? Padre, como é que a gente agora consegue se reunir em família? A TV Aparecida ajuda a gente a rezar toda a vida, tem dado uma força imensa para nós, né? E principalmente pessoas que nunca, por exemplo, tinham visto, sei lá, uma missa na sua vida, né? De repente estão ali grudadas, participando. Eu falo, meu Deus, tomara que isso continue depois, né? Tomara que haja essa dimensão de fé dentro da família. Tomara que o homem deixe essa vergonha que eu acho que existe em muitas famílias de puxar um Pai Nosso com os filhos e a mulher, entende? Ou a mulher. É uma verdadeira vergonha, né? Justamente. Eu vivi isso na minha família, né? Eu participo de igreja de 2002 para cá. Sim. De 2002 para cá. Até então, eu não tenho parente, pais, mães que viveram em igreja, não tenho. A minha esposa também não tem. E nós fizemos um encontro de casais com Cristo quando nos descobrimos para a igreja e fizemos a nossa opção de participar mais da igreja. E nós não tínhamos isso, né? Essa convivência de igreja. E foi a partir dos testemunhos das pessoas, dessa convivência com os casais, com as famílias, que nós convivíamos naquele período, que nós sentimos a necessidade de rezar, né? E aí sim participamos um pouco mais. Eu acho que é tão importante isso aí. Mas eu queria tocar um pontinho ainda com o Dr. Carlos aqui, que é essa capacidade que será tão bom que exista na família de diagnosticar, né? Prevenir quando começa a acontecer alguma coisa, porque é fácil quando alguém está sentindo dor de cabeça, quando alguém está com um problema qualquer, já chora, já precisa dar um calmante qualquer, né? Agora, há certos probleminhas que levam muitas vezes mesmo ao desespero e que a gente não consegue perceber o que é que está acontecendo com a minha mãe, o que é que está acontecendo com o meu avô, com a minha avó, entende? Eu acho que nesse ponto nós somos assim meio cego, surdo, mudo, né? Somos bastante, né? Às vezes é uma dorzinha de cabeça que não é nada, né? É uma dorzinha no joelho que não é nada, então passa despercebido. Mas, padre, nós temos que estar atentos aos pequenos sinais, certo? Né? Principalmente essa vida em família me deu eu voltei a conviver com meus filhos, eu voltei a conviver com a minha família. Sim. E cada um tem a sua rotina. Mas aí, vamos supor, meu filho começa a ter uma queda no rendimento escolar, a minha filha começa a ficar mais no quarto, a ficar mais... Está acontecendo alguma coisa. Sim. E muitas vezes os pais acham, todo mundo acha, porque ninguém é psicólogo. Então, é muito importante isso. Cada um tem a sua rotina e, de repente, aquela rotina muda. E muitas vezes passa despercebido, ela está estudando, ela está... Não, não é isso.
São os pequenos sinais, só que as pessoas passam despercebidos os pequenos sinais. A queda no rendimento escolar do meu filho pode significar que ele está passando por uma dificuldade. Mas aí eu coloco muitas vezes um professor particular para ajudar, mas o problema não é o professor particular. O problema é o que ele está vivendo, o que está na cabeça dele, né? Então, eu costumo dar um exemplo nesse mundo tecnológico, que a nossa cabeça é como o HD de um computador. Então, às vezes eu vou acumulando coisas, o que acontece quando o computador está cheio? Eu estou digitando um trabalho, ele reinicia, ele desliga, A nossa cabeça é a mesma coisa, porque quando a cabeça está muito cheia, eu não consigo ter foco. Então eu estou estudando, eu estou lendo um texto, mas eu não estou lendo o texto. A minha cabeça está em 1 milhão de coisas, menos no texto. Então, quando a pessoa se isola, quando a pessoa fica muito no quarto, ou tem um rendimento escolar, não é uma dificuldade com a matéria, mas em si, dificuldade com a vida. Eu estou passando por algum problema que não me deixa focar naquela matéria. Por isso que é preciso estar atento aos pequenos sinais, e a pandemia tem ensinado isso, né? Porque como eu estou convivendo ali, e eu estou vendo meu filho, e de repente meu filho ou minha esposa começam a degringolar, né? Ou seja, começam a reduzir a marcha, começam a ir mais devagar, então já são pequenos sinais que alguma coisa já não está bem. Esse é o caminho da depressão. Esse é o caminho da depressão. A depressão é quando essa HD, que é a nossa saúde mental, está cheia, e eu começo a ter dificuldade. Porque, padre, o que leva à depressão muitas vezes é o estresse, porque o estresse desgasta o nosso corpo, né? Então, muitas vezes, quando temos insônia, muitas vezes já é sinais de estresse, né? Então o estresse, ele consome uma energia muito além daquela que eu produzo, né? Por eu dormir mal à noite, eu não produzo aquelas... Certamente, aquelas vitaminas, enzimas, os neurotransmissores necessários para eu dar conta no dia seguinte. Então eu vou lá no meu almoxarifado e vou pegando aquela energia. O estresse faz isso comigo. Vai chegar um momento que vai faltar estoque. Vai esgotar. E aí, na hora que eu esgoto, aí eu começo a ter pequenos colapsos, né? A depressão é esse colapso. Por quê? Porque eu acordo sem vontade, eu não tenho força para fazer, não tenho força para levantar da cama, né? Então, é comum eu ter um dia e falar, não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não quero, hoje eu quero descansar. Na cama. É comum um dia, mas quando isso se torna 2, se torna 3, são pequenos sinais que as pessoas muitas vezes passam e olham assim, não, é normal, ele só está precisando descansar, mas não é. Tudo isso tem, digamos assim, um primeiro consultório importante antes de mandar para alguém, antes de mandar para o Dr. Carlos, né? Que é exatamente a família. Se a família funcionar, entende? Se na família existe o afeto, o cuidado, prestar atenção no outro, né? Se na família existe um mínimo de oração, né? Sim. Gente, vamos aqui ao redor da mesa, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Isso mínimo aí, meu seja, Deus do céu, já começa a ser uma super terapia. Sim, né? A união. A união. Então aquela família que cada um ia para um canto, agora passa a se unir. Filho, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que suas notas estão caindo. Está acontecendo alguma coisa? Então a família tenta, a família se reúne, a família tem a fé, tem tudo. Independente disso, a dificuldade continua. Filho, você quer procurar ajuda? Vamos procurar um profissional para a gente trabalhar isso, né? E muitas vezes esse é o próprio papel do psicólogo, principalmente com jovens, né? Chamar os pais também para o diálogo e falar, seu filho está passando por tal necessidade, né? Incentive ele a fazer tal coisa. Então é um trabalho conjunto, mas tem que ser o trabalho do profissional de saúde, mas tem que ser, porque vamos supor, numa consulta terapêutica são 50 minutos, então a pessoa passa 50 minutos na consulta, mas o resto da semana em casa. Está em casa então, ou está... Então essa família também precisa ser trabalhada para quê? Para o profissional de saúde, junto com a família, falarem uma língua só. Isso e eu o acho ideal que é muito seria, né, para que essa família se forme, tenha cuidado, tenha desenvolvimento do afeto, desde pequenos, né? Desde os recém-casados, né? Perfeito. Porque quando você chega lá com os filhos já mais adolescentes, mais adultos, já fica mais difícil. Então, o ideal é começar do início, né? Começar do início, mas então, do princípio, exatamente, para né? que isso se desenvolva harmonicamente, isso. né? Não tenha nada
Tá aí, vai longe o bate-papo, viu? Nós já estamos chamando a gente que está na hora. Mas é tão importante a gente perceber, e às vezes eu fico imaginando, quantas vezes celebrei aí o matrimônio de casais, né? E percebendo que o casal tem um mundo de planos, comprar isso, comprar aquilo, arrumar isso, arrumar aquilo, e não tem um projeto de convivência. Esse projeto de convivência, entende como é que vai ser o nosso ritmo de vida, né? Qual vai ser o meu quartinho do diálogo, meu quartinho da oração. Eu falei, vocês constroem e gostam de ter N ambientes dentro da casa, menos aquele quartinho que eu chamo, esse aqui é o quartinho da oração, esse aqui é o quartinho do diálogo, do bate-papo, esse aqui é o quartinho do estar juntos, assim, falando bobagem, brincando um com o outro, né? Então, são certas coisas que, se a família conseguisse chegar a esse ponto, seria a célula da sociedade, né? Mas hoje a sociedade, com o seu mundo, com o mercado que ela oferece, ela invade a família, devora a família, faz a família sentir necessidade de tantas coisas absolutamente dispensáveis, né? E rouba dela o essencial. E o sentido da família também, hoje em dia, está muito alargado, né? Tem, que a gente costuma dizer... tudo é família, né? Então, quando a gente pensa família, pensa pai, mãe, filhos, né? Então, mas hoje esse sentido e o acolhimento tem que ocorrer, ele está muito alargado. Não, eu acho que ele tem que ser assim, aquele interface, né? Ele tem que estar família, comunidade, não se existe mais família isolada. Mas esse ponto, esse núcleo, se ele não estiver salvo, o resto se desagrega, se fragmenta, explode, né? Mas estamos terminando o nosso programa, meu Deus do céu, viu? E a diretora já falou, olha, já passou do tempo. Só uma palavrinha a mais, doutor Carlos. Família pós-pandemia, em poucas palavras, como você gostaria que essa família se reestruturasse? Essa família vai se reestruturar pelo seguinte, agora os pais acompanham os filhos, os pais sabem os problemas dos filhos, aquele diálogo que não existia passa a existir. E o importante que o senhor bem falou, né? A gente quer comprar carro, quer comprar casa, quer comprar... Hoje as pessoas estão pensando mais no momento presente, porque amanhã tudo pode mudar. Então as pessoas passaram a focar no hoje, no presente. Então se eu quero ter uma boa saúde, o que eu estou fazendo hoje para colher a boa saúde amanhã? Se eu quero comprar alguma coisa, se eu quero ter uma estrutura, o que eu estou fazendo hoje para ter amanhã? Então as pessoas passaram a olhar no hoje. Então a família pós-pandemia, é como eu falei, foi redescoberto pequenos tesouros que eu tinha dentro de casa, mas o mundo não me fazia parar para prestar atenção naquilo. Então as famílias estão focadas no autocuidado, naquilo que está acontecendo hoje, porque aquilo que eu faço hoje é o que vai me dar a garantia de um futuro promissor amanhã. Certamente. E na oração, na vida em família, o que a pastoral oferece para a gente? Bem curtinho. Então, eu vou só colocar assim, né? A você que nos acompanha, não importa a situação da sua família que vive hoje, né? Precisamos valorizar dentro da nossa casa os momentos especiais da família, aniversários, festas, almoços, né? Principalmente de domingo. Buscar essa convivência mais íntima. Continue, se você, a sua família, as pessoas não rezam, reze você, né? Lembre-se daquela passagem lá de Marcos em que a barca está no meio do mar, de madrugada, com a ventania, com as ondas, e Jesus está naquele barco, mas está dormindo. E um dos discípulos vai lá e pergunta para ele, faça você isso, mestre, olha o que está acontecendo, o senhor não se preocupa conosco? Peça isso a Jesus e Ele vai te atender e vai fazer com que vocês terminem a travessia na calmaria. Se Deus quiser. Essa é a esperança que a gente passa para as famílias, saber que momentos nós vamos ter dificuldades, mas se nós buscarmos a Jesus, Ele vai nos ajudar e nos fortalecer. Aí, Luciano, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Pena que já encurtou o tempo, né? E aí? Então não esqueça, ser família, a gente tem que planejar estar juntos, viver juntos, conviver juntos. O resto deixa acontecer na sua vida. Nossa Senhora, São José e Jesus, eles são família. E eles sabem o que significa esse desafio, eles vão abençoar você. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você, família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.